Bom, aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse também que o projeto que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5 mil por mês deve ser bem recebido no Congresso. Eu quero avançar nesse tema com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. E, Anelli, conta aí como é que será a tramitação dessa proposta, do projeto. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a tramitação deve ser tranquila aqui no Congresso, justamente por conta da avaliação dele de que houve uma boa recepção por parte do projeto apresentado de forma oficial pelo governo na última terça-feira, que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. Ainda não existe uma tramitação elaborada para esse projeto aqui, pode ser por meio de comissão especial ou direto para o plenário, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não deve haver resistência por parte dos parlamentares, primeiro por conta do que ele chamou de caráter de natureza de justiça tributária que está sendo promovida, então, com essa medida. E segundo, Fernando Haddad acabou relembrando que o ex-presidente Bolsonaro prometeu uma medida semelhante de aumento de isenção da faixa do imposto de renda, mas, segundo Haddad, acabou não cumprindo e não só isso, acabou também não corrigindo a tabela do imposto de renda. Então, por conta de dois motivos. Primeiro, um amplo apoio em torno dessa medida, não só de governistas, mas também, teoricamente, da oposição. E segundo, por conta da necessidade, então, de justiça tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se disse confiante a respeito da recepção do projeto e também da tramitação aqui no Congresso. Eu tenho pedido de audiência já com os dois presidentes para a gente verificar qual a chance da gente ter bons relatores designados. Eu preciso, em primeiro lugar, de ter um relator para essas matérias. Assim que as comissões estiverem constituídas, né, eu acredito que vai haver designação dos relatores. E aí eu passo a negociar com o relator, que faz a mediação entre os líderes e o governo. Apesar de não ter ainda essa escolha de relatores, o ministro da Fazenda disse que reafirmou, então, a confiança do governo em relação à aprovação do projeto e, mais do que isso, quem também se manifestou foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães. Ele disse que é preciso ter calma, ter cautela, apesar de toda a ansiedade da aprovação desse projeto e aguardar, então, para que os relatores sejam escolhidos e a tramitação seja definida aqui no Congresso. Após a saída do presidente Hugo Motta, vários líderes ficaram propondo novos projetos, mas esses novos projetos não têm consenso. Eles tá aqui do meu lado e sabe, não tem consenso. Cada um foi apresentando os pleitos das suas bancadas. Foi nessa hora que o líder do PL pediu ao presidente que avaliasse em que momento ele pode apresentar, que é uma prioridade deles, é o direito deles, com a nossa discordância, evidentemente, mas é o direito deles de querer pautar que momento voltaria, porque o presidente já definiu que urgência só de extrema necessidade vai imperar aqui o funcionamento das comissões. E, para finalizar, a gente destaca mais uma vez que a apresentação desse projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda é não só o cumprimento de uma promessa, da principal promessa feita pelo presidente Lula na época da campanha à presidência em 2022, mas também agora uma espécie de tábua de salvação para que o governo federal acabe melhorando, então, toda aquela popularidade que segue em baixa. Evandro. Obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você em Brasília. Já falamos mais. Agora, 4h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Alan Gani, como é que o mercado financeiro deve ou está reagindo a essa proposta que vai aumentar a isenção para essas pessoas e, de certa forma, pode levar à diminuição da arrecadação ou problemas para se entender como vai ou como o governo vai suprir aquilo que retirar de arrecadação pelo imposto de renda desse povo?
Evandro, a estressada já foi quando houve aquele anúncio, né, da isenção de imposto de renda junto com medidas fiscais, ficou conhecido ali como pacote fiscal. Foi quando o dólar rompeu a barreira dos 6, foi lá para 6,30, os juros dos títulos públicos dispararam e a Bolsa caiu. Agora o mercado, ele está naquele modo espera. Vamos ver o que vai sair daí. Mas o mercado segue bastante apreensivo. Por quê, Evandro? A grande dúvida é, será que essa perda de arrecadação das pessoas que pagam imposto de renda, que ganham até R$5 mil, será compensada pelo aumento da tributação daquelas pessoas que têm uma renda superior a R$50 mil por mês? Essa é a grande dúvida do mercado. Por quê? Se não for suficiente, isso significa novamente pressão nas contas públicas e aumento do endividamento. Kriegner, o Guimarães está dizendo ali que não há tanta pressa em resolver, que agora haverá uma série de diálogos com os presidentes da Câmara e do Senado. O próprio presidente da Câmara já deixou muito claro para o governo federal que ambas as casas vão mexer sim nessa proposta, então eles vão dar ali o tempero e o toque deles. E eu me pergunto se esse tempero não poderia aumentar ainda mais o populismo dessa proposta, tirando então o fato principal, que seria dar mais condições de renda a essas pessoas que agora seriam impactadas por essa medida, e simplesmente para alcançar um eleitorado maior. Exato, Evandro. Isso aí é realmente o desafio que a gente tem. Em ano de eleição, você reduzir uma tributação. Isso você tem um impacto eleitoral claro e todo um processo que poderia ter sido realizado antes. Ou seja, por que não tem pressa se é uma medida tão poderosa, como eles dizem, para resolver uma questão de justiça social? Por que não tem pressa para resolver esse buraco? E o ministro Haddad já disse, a queda na arrecadação vai ser compensada com o aumento das grandes fortunas. Ou seja, e que é uma injustiça histórica. Eu acredito que, se eu tivesse conhecimento ou poder de resolver uma justiça histórica, uma injustiça histórica e corrigir isso, eu faria o mais rápido possível. Por que o ministro Haddad, então, está com essa calma? E o governo está com essa calma? E em relação ao Congresso também? É simplesmente pelo fato de ser eleição ou porque não vai corrigir? E aí eu vou dizer que são os dois. Não vai corrigir e também vai beneficiar eleitoralmente falando. Essa é a realidade que a gente está vendo hoje. Qual é a sua análise, Zé? Pois esse é um projeto que dificilmente alguém irá contra, né? Porque ele é um projeto popular que vai jogar dinheiro na economia e, é evidente, os assalariados vão acabar ficando com mais dinheiro no bolso. E isso foi, de uma forma premeditada, elaborado exatamente para provocar esse efeito. E vale mesmo para 2026, a partir de 2026, ou seja, o último ano do governo do presidente Lula, né? Então, esse projeto vai chegar muito forte no Congresso Nacional. Eu ouvi algumas pessoas, inclusive de oposição, dizendo exatamente isso, de que o projeto será votado e que essa seria uma pauta de oposição e nem de governo, e essa é a novidade. Só que haverá tentativas de mudanças ali. Primeiro, dar aos prefeitos, aos municípios, uma possibilidade de recuperar os recursos que serão cortados com esta redução do imposto de renda. Parte importante do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, vem exatamente do imposto de renda pessoa física. Então, se diminui. Isso aí é o tal de fazer cortesia com chapéu alheio, é o que a gente escuta lá. Ou seja, está descontando o imposto de renda pessoa física, mas os municípios é que vão sofrer as dificuldades. E os municípios menores, e que são a maioria da realidade do país, eles dependem do FPM. Me disse um prefeito aqui de que o FPM chega, paga a folha de pagamento e mais despesas básicas ali, acabou o dinheiro. E cada vez mais os municípios estão dependendo das emendas parlamentares. Então, a situação é que faz esse elo aí forte dos parlamentares com os prefeitos, né? Então, esse conteúdo político é que faz o Congresso votar isso rápido. Haverá votação. Então, são dois pontos. O primeiro é esse dos prefeitos. E o segundo é a chamada superalíquota. Onde está esse super salário, onde está essa superalíquota para recuperar o dinheiro que será perdido aí nessa redução?
Olha, primeiro que eu não gosto de chamar isso de imposto de renda, eu considero de imposto de salário. E, por outro lado, todo o alívio que se der à pessoa física é um alívio muito bem-vindo, né? A gente está discutindo isso tecnicamente. Com certeza, Zé. Quando você olha o contra-cheque ali, você chega até a chorar, né? Ao ver o tamanho do desconto que se tem. Do salário, o que você poderia receber e o que você de fato recebe. Logicamente, né, quando se há também benefícios que as empresas acabam pagando, de certa forma você inclui na conta, mas o desconto do imposto de renda que o leão come em si é absurdo. Fala, Zé. Não tem retorno, o problema é esse, né? Você paga segurança no seu condomínio, você paga educação para o seu filho, plano de saúde, quer dizer, é isso que onera muito. Exatamente, Zé. Aquele imposto que deveria servir de alguma forma para a contramão ou a contrapartida do governo em serviços, na maioria das vezes não aparece. Vamos ouvir de novo o que disse o Zé Guimarães, deputado Zé Guimarães. O projeto chegou ontem aqui. Então, já tem mais vocês estão querendo ir longe. Nem o governo quer tanta pressa em 2 dias resolver tudo. Vamos ter calma, o presidente vai voltar de viagem, vamos sentar, vamos discutir qual é o rito. Acho que a tendência é ser comissão especial, ou ele leva direto para o plenário. Vamos discutir e definir o relator no outro momento. Não tem tanta pressa. O debate precisa ser feito, mas calma, não precisa esse frisson. Amanhã o relator, nada. Calma, a coisa está bem, o ambiente é muito bom para votar essa matéria e nós vamos negociar tudo com o presidente. Deputado Zé Guimarães fala ali para os jornalistas, calma, gente. Calma, mas bom, nenhum questionamento é feito se não há um cenário para isso, né? Ali nesse caso, os jornalistas estão perguntando, é porque houve um debate muito intenso em torno dessa redação e o próprio governo vem trazendo em seus discursos um certo assodamento, né, dessa proposta, falando, olha, a gente vai levar, a gente tem certeza que o Congresso vai aceitar, o negócio vai passar, isso vai acontecer. Então, assim, agora, deputado Zé Guimarães, depois que o pessoal acelerou, vocês que lutem. Fala, o Gani. Olha só, Evandro, o governo, evidentemente, que tem pressa nisso, porque é uma carta na manga muito forte do governo para tentar elevar a popularidade do presidente, pensando já nas eleições de 2026. Veja, é o tipo de medida que tem um apelo real e concreto. Sem entrar aqui no mérito econômico, mas no mérito eleitoral da medida. Isso tem muito mais efeito do que você falar de golpe, de ameaça à democracia, etc. e tal. Isso é algo que atinge o bolso do trabalhador, né? É algo muito concreto. E como o Zé bem colocou, quem é que vai ser contra num ano eleitoral? Quem é que vai ter o ônus, né? O deputado lá, o senador, não, eu sou contra essa medida digital dele lá para depois explorarem isso numa campanha. Então é muito complicado. Então, do ponto de vista eleitoral, é claro que isso acaba trazendo votos. Agora, do ponto de vista econômico, se não fechar as contas, aí traz um problema e quem vai pagar essa conta é a própria população, inclusive aqueles que foram isentados. Fala, Kriegner. Esse é o perigo, né? Quando uma medida é tão popular politicamente falando que mesmo que ela seja economicamente inviável, ela ainda tem 100% de aprovação ou a aprovação necessária para ser aprovada a toque de caixa, né? Toque de caixa. Isso é realmente, esse é o risco que nós estamos correndo no Brasil, com essa medida e com outras que vão ser implementadas ou tentadas até aprovação no Congresso nos próximos meses, para que no ano que vem o Brasil possa ser perfumado, né? Seja tudo bonitinho, tudo arrumadinho, para que na propaganda eleitoral fique lá aquela impressão de que nós vivemos no país do futuro, o que nós que vivemos aqui e somos daqui sabemos muito bem que não é bem assim que a coisa está. Ô Zé Maria Trindade, de certa forma, essa proposta também encurrala a oposição? Haveria qualquer possibilidade de movimento contrário a algo que é tão popular assim? Sim, através de tentativa de mudança. Só para explicar ali a pergunta, essa é a nossa profissão, né? Fazer perguntas e fustigar. Dizia o ex-governador de São Paulo, Fleury Filho, ele falava o seguinte, que os noivos anunciam o noivado e a imprensa quer saber o nome do filho já. Então, assim, a gente está um pouco na frente mesmo. É preciso de nomear relator, porque é um grande dado para o nosso trabalho. A partir da escolha do relator, a gente fica sabendo qual é o tom que a Câmara, que o presidente da Câmara quer dar para esse assunto. Veja bem, se ele correr pelas comissões, aí, meu amigo, vai demorar.
É Comissão de Economia, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, enfim, passa por várias comissões esse processo aí de imposto de renda. E aí, finalmente, vai para o plenário se aprovar em todas as comissões. Já na comissão especial, não. Forma-se uma comissão especial, o presidente domina a comissão porque ele indica os integrantes desta comissão especial e depois o relator, e aí a coisa vai direto para o plenário. Mas, pelo que eu estou entendendo, o governo quer calma exatamente porque ganha no debate. É um debate positivo para o governo. E a grande luta política aí vai ser a paternidade. É aquela história, né? O filho feio, ninguém quer ser pai. O filho bonito, um bom propósito, e todo mundo quer a paternidade. Então, essa é a briga. Pode ser até que a oposição aumente isso aí para 7 salários mínimos. É verdade, Zé. Não só ser favorável, como aumentar a proposta e chegar a um público ainda maior, né? E a gente já está falando de boa parte dos brasileiros.